Boa tarde. Hoje vamos falar um pouco sobre os termos e definições utilizadas no processo de M&A, em fusões e aquisições. No slide abaixo, descrevemos um pouco sobre o processo e o timeline das operações de fusões e aquisições, M&A. Inicialmente, após as discussões com o vendedor, estando tudo acordado, iniciamos a preparação do que chamamos de memorando de informação, que é basicamente um resumo da empresa com dados financeiros, históricos, dados sobre produtos, margens, ou seja, um leque de informações na qual o comprador pode fazer sua análise e tomar decisões. Uma vez preparado o memorando de informações, preparamos um teaser. Esse teaser é enviado para os potenciais compradores. Esses potenciais compradores que tiverem interesse entram em contato conosco, assinamos um acordo de confidencialidade e após a assinatura desse acordo de confidencialidade enviamos o memorando de informações. Nessa etapa geralmente ocorre perguntas adicionais, os compradores que tiverem interesse nos enviam uma carta de oferta, o que nós chamamos de LOI. Nós aceitando essa carta de oferta, entramos no processo de due diligence e as discussões sobre os resultados de due diligence. Esse processo pode demorar 60 a 90 dias ou até mais. Após o término desse due diligence, entramos numa fase seguinte, realmente se o deal vai continuar. Continuando, nós começamos a elaborar o que nós chamamos do contrato de compra e venda, que é o SPA. Esse SPA geralmente é gerido pelos advogados, porém todas as partes discutem esse SPA até a conclusão do SPA, assinatura e fechamento da transação. Essa etapa de iniciação de discussões, preparo e discussões do SPA pode demorar 40 a 60 dias ou até mais, aí dependendo se temos documentos adicionais como acordo de acionista, entre outros. Alguns dos termos que são bastante utilizados num processo de M&A. O EBITDA, na qual já abordamos em outros vídeos, na qual é Earnings Before Tax, Depreciation and Amortization, ou em português, que não é tão usado, chama LAGIDA. E esse processo é muito utilizado como um indicador do fluxo de caixa da empresa. E utilizamos esse EBITDA, um múltiplo em cima, até para fazer a avaliação da empresa. O EBIT, que é Earnings Before Interest and Taxes, em português LAGIR, e esse EBIT é geralmente muito utilizado para entender margens, mas também existem aquisições na qual o múltiplo é praticado em cima do EBIT. Temos também um outro termo utilizado que é DCF, Discounted Cash Flow, ou FCD em português, que é uma técnica utilizada também para fazer avaliação, porém ultimamente é muito mais utilizado um múltiplo em cima do EBITDA. O termo de valuation, que é uma palavra em inglês que basicamente traduzido para um português é avaliação, o tamanho, o potencial do tamanho do negócio. Temos também um outro termo utilizado que é DCF, Discounted Cash Flow, ou FCD em português, que é uma técnica utilizada também para fazer avaliação, porém ultimamente é muito mais utilizado um múltiplo em cima do EBITDA. O termo de valuation, que é uma palavra em inglês que basicamente traduzido para um português é avaliação, o tamanho, o potencial do tamanho do negócio. M&A, Mergers and Acquisitions, na qual já utilizamos antes, que é fusões e aquisições. Purchaser or buyer, que seria o comprador, o seller, que é o vendedor. Target, a empresa a ser comprada, o vendedor.
O VDA, que é o Virtual Data Room, ou seja, é a plataforma online onde que nós, durante a due diligence, nós fazemos o upload dos documentos. O SPA, que é o contrato de compra e venda, que também já abordamos anteriormente, que é o Share Purchase Agreement, ou Sell and Purchase Agreement. O NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, que é um acordo de confidencialidade. Temos também o LOI, que é o Letter of Intent, que é a carta de intenção de compra da empresa. O Shareholder Agreement, que é o acordo de acionistas. O teaser, que nós enviamos para os potenciais compradores. O Information Memorandum, que já conversamos antes, que é o material sobre a empresa. O termo sell side, que é trabalhar pelo lado do vendedor. O buy side, trabalhar pelo lado do comprador. Earn-out, que são potencialmente bônus a ser pago para o vendedor, dependendo de desempenho e de metas estabelecidas durante as negociações. E temos o due diligence, que é um processo, como já apontamos, geralmente o comprador contrata a prestadora de serviço como uma empresa de auditoria para verificar os números, verificar potenciais passivos, verificar realmente se as margens divulgadas, os contratos dos clientes, ou seja, é um processo longo, e esse processo tem a finalidade para chegar se realmente no EBITDA que foi divulgado está correto ou não, e levantar os potenciais passivos na qual estarão mencionados no contrato de SPA, de contrato de compra-venda. Novamente, esse processo pode demorar 60 a 90 dias ou até mais, dependendo dos dados, do nível de informações e da abertura que o comprador fornece para o vendedor para fazer a sua análise.